Como se tornar o melhor tecladista da igreja em 3 meses, mesmo que você esteja começando do zero. Talvez você fale, Thiago, eu estou começando do zero agora. Será que eu consigo tocar tão bem assim na igreja? Pô, eu estou começando do zero sem nada, meus dedos travados. Mesmo que você esteja começando do zero, eu vou te mostrar como que você pode se tornar o melhor tecladista da sua igreja. Por que sempre eu estou falando aqui de 3 meses, 3 meses, 3 meses? Porque 3 meses é o tempo suficiente para você alcançar resultados aí que você sempre quis. 3 meses você é capaz de tocar sem cifra. Em 3 meses você é capaz de tocar criando arranjos. 3 meses é capaz de você dominar o teclado para você poder conquistar um som bonito, tocar com segurança. 3 meses é o tempo suficiente, mas talvez você fale, Thiago, tem muito tempo que eu toco, como que você está falando que 3 meses eu posso tocar tão bem assim, fazer isso tudo, já estou tentando ter um tempão. Eu também levei muito mais tempo do que os próprios alunos meus levam hoje. Mas por quê? Praticava do jeito errado, ficava procurando conteúdo de forma aleatória, não sabia o que praticar. Então assim, eu me perdi muito no caminho. E se você tiver uma direção certa, praticar do jeito certo, você evolui muito mais rápido, não é verdade? Pô, você acha que, eu sempre dou esse exemplo, você acha que uma criança, ela aprende a ler e escrever quando tem alguém que já sabe o caminho para ela poder ler e escrever, ou quando ela vai bater cabeça por conta própria? Talvez ela consegue ler e escrever depois sozinha, mas vai demorar muito mais tempo. Então é possível dentro de 3 meses você tocar bem e bem pra caramba na igreja. E a parada é o seguinte, quando eu falo de ser o melhor tecladista da igreja, eu não estou falando que você precisa se comparar com os outros tecladistas, as outras pessoas da banda. Nada disso, tá? Nada disso. Você não precisa se comparar e ver quem que toca mais. Ah, eu sou o melhor. Não, não é nada disso. Você se tornar o melhor tecladista vai muito além da prática, tá? Estou precisando cortar essa barba minha, viu? Ó, vai muito além da prática. Só que, pessoal, hoje eu vou passar assim muita coisa valiosa e quem ficar comigo até o final vai abrir a mente de uma forma absurda e eu tenho certeza que quem não toca na igreja ainda, mas tem esse objetivo, já vai chegar na igreja para tocar com o pé direito e quem já toca na igreja vai mudar a forma de tocar. Quando eu falo de se tornar o melhor tecladista, eu não estou falando que você precisa se comparar. Inclusive, a pior coisa que você pode fazer, que atrapalha em muito os seus resultados, é se comparar. Dentro do meu treinamento, por exemplo, onde eu ensino a galera lá, acompanho, para eles terem 1 ano de evolução, dentro de 3 meses, a primeira coisa que eu falo para a galera, você só precisa ser melhor que você mesmo. Você não precisa ser melhor que fulano, você não precisa ser melhor que eu, você não precisa se preocupar em tocar igual eu, você só precisa ser melhor que você e só. E a parada é a seguinte, eu sei que todo mundo que está aqui quer ser um tecladista de excelência, senão você não estaria aqui me assistindo. Se você quisesse continuar no mesmo nível travado, você não estava nem aqui me assistindo, certo? E uma coisa eu te falo, não existe. Primeiro, já é o primeiro passo para você ser um bom tecladista na igreja. E não falo só ser o bom, ser o melhor tecladista. Não existe um tecladista de excelência sem ser um cristão de excelência. Pessoal, quando eu falo que o teclado ele vai muito mais do que simplesmente a gente tocar um instrumento, tocar algumas músicas, eu estou falando que a gente primeiro precisa ser transformado para depois transformar a vida de alguma pessoa através do nosso som. Você precisa primeiro ser um cristão de excelência. Não importa sua religião, ser católico, ser evangélico, não importa. Estou um pouco me lixando para isso. Estou preocupado assim, o seu foco está em Cristo, o seu foco está em Deus. Ah, Thiago, mas eu vou na igreja, eu faço isso. Ah, eu faço não sei quantos dias de jejum. A obediência vale mais do que o sacrifício e placa de igreja não manda nada. Você pode ir na igreja todo santo fim de semana e não ter um relacionamento verdadeiro com Deus dentro de casa. Essa semana, por exemplo, só para vocês terem uma noção, dentro do meu treinamento, dentro lá da Mentoria Raiz, toda turma que entra, a gente faz um plano de leitura. A gente fala, ó, pessoal, vamos ler um capítulo de Provérbios todo dia, vamos ler um capítulo de Salmo todo dia. Inclusive nos meus stories eu compartilho todo dia uma palavra lá, né, nos meus stories. Se você não me segue, é @thiagomacedo.tn. E o que acontece? Alguns alunos esses dias eu fui perguntar, galera, qual que é o salmo de hoje? Aí teve gente que falou, ah, Thiago, é o salmo 54, é o salmo 52. Tem gente que falou, ah, Thiago, é o salmo 20, é o salmo 15, é o salmo 30. E eu vi que tinha muita gente atrasada na leitura. E o que acontece? Curiosamente, as pessoas que estavam atrasadas na leitura
justamente são aquelas pessoas que também estavam mais atrasadas nos resultados, que estavam um pouco mais para trás e não estavam evoluindo da forma que a gente esperava. Olha que louco! Por conta de deixar a leitura de lado, também os resultados do teclado estavam caminhando assim, num ritmo muito mais devagar do que a gente esperava. Por que isso acontece, pessoal? Tudo que a gente vai fazer, se você vai na igreja tocar teclado, se você vem aqui para essa live, qualquer coisa que você faz, você precisa ter firme. Qual que é o seu propósito? Pô, se eu perguntar para vocês aqui agora, eu quero que vocês respondam, tá? Pessoal, qual que é o objetivo de vocês aqui? O que vocês vieram buscar aqui? O que vocês estão querendo aprender? Por que eu falo isso? Porque tudo que a gente vai fazer, se a gente sabe o porquê, cara, a gente faz numa intensidade muito maior. Se você sabe que você está tocando teclado na igreja e que você é um instrumento, e para você ser exemplo para as pessoas, você primeiro precisa transformar a sua vida, você vai dar o gás para você ler a Bíblia todo dia. Você vai dar o gás para você orar todos os dias. Você vai dar o gás para você ter um relacionamento com Deus todo santo dia. Se você faz uma coisa, em uma área da sua vida, você faz algo mais ou menos, todas as outras coisas começam a sair mais ou menos também. Por isso que alguns alunos que estavam atrasados na leitura da palavra, também estavam atrasados nos resultados. Porque se você faz uma coisa mal feita, você faz outras coisas mal feitas. Se você se compromete a fazer um treinamento e não faz, você pode ter certeza que você vai prometer algo para alguém e não vai cumprir. Você vai colocar expectativa em algo e depois não vai acontecer. Então, se você faz uma coisa ruim, as outras coisas tendem a ser ruim também. Ó. Então, vocês têm um objetivo aqui, certo? Se você tem um objetivo firme, você tem mais gás para poder fazer as coisas. Então, primeira coisa, já assim, básica, você quer ser um bom tecladista na igreja? Então, você precisa ser um cristão de excelência. Senão, ó, o restante de nada vale, tá? Esquece essa parada. E outra coisa, quando eu falo de ser melhor, volto a reforçar, não estou falando que você tem que se comparar com os tecladistas, não. Quando eu falo de ser o melhor, eu estou falando que você deve ser o melhor 1% a cada dia. Ser 1% melhor a cada dia em relação a quê? Em relação a você mesmo. Hoje você tem que ser 1% melhor do que você foi ontem. Amanhã você tem que ser 1% melhor do que você foi hoje. E aí você vai se tornando, cara, cada vez melhor. Você vai ser o melhor tecladista que você puder na sua igreja. E o segundo ponto aqui para você se tornar o melhor tecladista é, para você ser o melhor, você tem que buscar aprender como se você fosse o pior. Então, vocês que estão aqui, vocês estão buscando aprender, cara, busque aprender como se vocês fossem o pior. Fala, cara, eu não sei nada, então eu tenho que aprender. Vai com sede de conhecimento, que você vai aprender muita coisa. Só que não é porque você vai aprender como se você fosse o pior que você o tempo todo tem que ficar reforçando essas palavras negativas para você. Ah, eu sou ruim demais. Ah, eu não consigo fazer muita coisa. Ah, minha mão é travada. Não, você tem que buscar conhecimento como se você fosse o pior, mas toque com a segurança de como se você fosse um profissional. Esse é o segundo passo. Busque aprender como se fosse o pior, mas na hora de tocar, toque como se você fosse um profissional. Não importa se você tá com insegurança na hora de tocar uma música, se você tá indo na igreja e tá com alguma dificuldade, você tem que, cara, falar, agora é minha hora, eu sou profissional aqui, eu assumo o risco, tá? Quantas vezes, por exemplo, eu cheguei para tocar na igreja e aí tinha música lá que a gente teve que pegar na hora. Pô, mas eu falei, ó, vambora, vamos tocar essa música. Eu chegava lá, buscava tocar firme, por mais que eu não fazia arranjos e outras coisas, eu buscava tocar firme. Entendeu? Faça o básico, mas faça firme. Traga a segurança de como se fosse um profissional. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque o que acontece? Às vezes você atrasa a sua evolução, às vezes você quer ter um ano de evolução dentro de 3 meses, mas você não consegue. Por quê? Primeiro, você não tem direcionamento. E segundo, porque você fica se limitando. Às vezes você pega e fala assim, ah, pô, eu não dou conta de tocar essa música aí não. Ah, essa música aí é difícil demais. Ah, meu dedo é travado, eu acho que eu não vou dar conta não. Eu nunca falei que tinha uma música na igreja que a galera passou que eu não ia tocar, que eu não ia conseguir. Eu sempre assumi os desafios e isso me fez evoluir. Porque eu sempre me julguei, cara, eu consigo evoluir. Então na hora que você for tocar, cara,
Valoriza você aí um pouco, tá? Valoriza, tá? Você precisa ter essa confiança, porque a sua confiança na hora de tocar vai ser transmitida para a igreja. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui em algumas práticas, eu vou trazer uma música aqui e tudo mais, a gente vai colocar a mão na massa, mas não adianta. Se você não tiver a segurança, você não vai transmitir o som da forma que deveria para as pessoas, tá? Terceiro ponto. Agora a gente começa a entrar na prática. A gente estava só alinhando a mente. Eu sempre falo que o terceiro fator para você ter um ano de evolução dentro de 3 meses é trabalhar a sua mente. Então, o primeiro passo que eu falei é: não existe um tecladista de excelência sem ser um cristão de excelência. E o segundo passo é: se você quer ser o melhor, aprenda como se você fosse o pior, mas toque como se fosse um profissional. A gente está só alinhando a mente, beleza? Se você está curtindo até agora, se você já está destravando a sua mente, deixa o seu joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí também. Agora vamos lá para a prática, tá? O que seria o melhor tecladista da igreja? O melhor tecladista da igreja é aquele que domina a base e entende o que está fazendo. O que seria dominar a base, pessoal? É você entender aquilo que tem por trás das músicas. Quando você toca e você está preso a uma cifra, mas você não sabe nada do que está acontecendo ali, você não está dominando a base. Quando você toca, mas você só copiou um tutorial da internet, você não está dominando a base. Agora, quando você toca e você sabe: opa, eu fiz um acorde aqui de Lá. O acorde de Lá, ele é formado pela primeira, terceira e quinta nota da escala de Lá. Aqui eu tenho as notas Lá, Dó sustenido e Mi. Quando você sabe o que você está fazendo, aí sim você domina a base, tá? Você entende o que você está fazendo. Então, o bom tecladista, o melhor tecladista é aquele que domina a base e entende o que está fazendo. Entende o que está fazendo. Eu vou pegar uma música aqui, pessoal, que é a música Deus de Promessa. Eu vou colocar só a versão da voz e eu vou tocar por cima. Dominar a base significa que você faz o básico bem feito também. Vamos colocar essa música aqui? Vamos lá. Ó. Sei que os teus olhos sempre atentos. Tá dando pra ouvir a música aí, pessoal? Falaram aí que vocês estão ouvindo direitinho, né? Beleza. Qual que é o lance? Essa música aqui, eu posso tocar ela de diferentes formas. E aqui eu fiz alguns arranjos, alguma coisa assim, só pra mim, tava brincando aqui mesmo. E se você sabe o que você tá fazendo, você não precisa ficar pegando tutoriais na internet, gastando um tempão, pegando coisa que não vai te ajudar. Se você entende o que você tá fazendo, você começa a criar arranjos de forma espontânea. Você começa a colocar a sua identidade na música, tudo que você entende o que você está fazendo. Quando eu toco essa música aqui, eu sei exatamente aquilo que eu estou fazendo. Eu sei que aqui eu estou fazendo um acorde de Fá sus 2, aqui eu estou fazendo um acorde de Dó com baixo em Mi, fazendo um Ré menor com sétima. O arranjo que eu faço, eu sei que está dentro do acorde de Dó, então tudo que eu faço, eu sei aquilo que eu estou fazendo. Mas vamos supor, Thiago, eu não sei fazer arranjo. Eu estou começando do zero. Se você vai pegar uma música dessa para você tocar, então, se você quer ter uma evolução enorme mesmo dentro de 3 meses, já começa a ter esse raciocínio. Faça o básico, mas faça bem feito. Eu posso tocar essa música de forma simples, mas segura, entendendo o que eu estou fazendo. Ó. Sei que os teus olhos. Ó. Galera que tá aqui no Instagram, corre pro YouTube. Digita Thiago Macedo ao vivo. Simplesão, ó. No YouTube você pega a qualidade de áudio e imagem top. Simples.
faço dessa forma. E aqui eu não estou fazendo nada demais. Pô, Thiago, mas seu som tá bonito, eu não consigo tirar um som bonito. Talvez porque você fica aí correndo atrás de tutorial. Você pode procurar um tutorial de alguma música aí no meu canal, você não vai achar. Porque tutorial não te leva pra frente. Tutorial não te faz evoluir um ano em 3 meses. O que faz você ter um ano de evolução dentro de 3 meses é você saber o que tem por trás das músicas, dominar a base. Pô, se eu perguntar pra vocês aqui, pessoal, que acorde que é esse que eu tô fazendo, ó? Deixa eu até aproximar a câmera aqui, ó, e a galera que tá no YouTube vai ver de uma qualidade melhor. Se você tá aqui no Instagram, corre pro YouTube que já já eu vou encerrar aqui, ó. Se eu perguntar pra vocês, pessoal, qual que é esse acorde aqui, ó? Alguém sabe me falar qual que é esse acorde? Vamos lá, quero ver no chat do YouTube. Qual que é esse acorde? Coloque aí pra mim. Se você sabe qual que é esse acorde, já está num bom caminho. Se você não sabe qual que é esse acorde, talvez é sinal de que você está perdendo muito tempo aí e você ainda não domina a base. Você precisa dominar a base. Lá e alguma coisa a mais. Não, não tem nada a ver com Lá aqui. Nem a nota Lá eu tenho nesse acorde. Sol com baixo em Si. Então, ó, eu fiz um acorde de Sol com baixo em Si. Se você sabe esse acorde, isso é um sinal de que você já tem um certo domínio aí de coisas que são realmente importantes. Isso não significa que você domina a base, tá? Tem várias coisas que envolvem a base, mas isso aí já é um bom sinal. Então, parabéns para quem acertou. Quem não acertou, fica atento aí com o que você está estudando. Você precisa dominar a base e entender o que você está fazendo, que fica muito mais fácil. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um acorde de Sol com baixo em Si. Acorde de Sol com baixo em Si. Agora, saca só o que eu vou fazer, ó. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. Esse movimento que eu fiz aqui foi em cima do acorde de Sol com baixo em Si. Agora imagina, se você fica só viciado, em posições, você não sabe nem as notas que você está fazendo. Aqui eu usei as notas só do acorde de Sol com baixo em Si, eu sei exatamente aquilo que eu faço. Tem gente que acha que tocar teclado é dom, tocar teclado é intuição. Não é. Para você ser o melhor tecladista, você precisa entender o que você está fazendo, tá? E a gente vai conseguir trazer mais exemplos aqui dentro dessa música. Quarto ponto. O que seria ser o melhor tecladista? É aquele que sabe criar os arranjos nos momentos certos. Saca só, eu vou tocar essa música aqui de 2 formas. Fala, Raquel, tudo certo? Vamos lá. Sempre atentos permanecem em mim. Dessa forma. Qual que é o problema de eu tocar dessa forma? Estou fazendo vários arranjos, vários dedilhados. Qual que é o problema? Que eu não deixo a música respirar. Você precisa deixar a música respirar. Um guitarrista pode fazer um solo muito bem. Se ele fizer toda hora, fica cansativo. Tecladista com arranjo é a mesma coisa. Vamos mudar a forma de tocar? O bom tecladista é aquele que faz os arranjos na hora certa. Vem aqui comigo, ó. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu
Repara que agora eu tô só nos acordes. Agora só. Basicamente, o que eu fiz? Eu tirei aquele tanto de informação e eu comecei a dosar. Eu comecei. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. O que eu fiz? Eu dosei mais e vocês vão concordar que ficou muito mais bonito. Eu dei espaço para a música, deixei a música respirar. Então um bom tecladista não é aquele que sabe fazer arranjo, é aquele que sabe fazer arranjo, mas principalmente faz na hora certa. Pô, fazer o tempo todo só vai deixar a música cansativa. Então aquele tecladista que tem um bom senso de fazer aqui, ó, os detalhes no momento certo, esse é o tecladista que a igreja quer e que a igreja e a galera da banda vai gostar de tocar. É super importante você saber a hora de colocar um arranjo. Não basta você saber o que fazer, você tem que saber como fazer e a hora de fazer. Tiago, mas qual que seria a melhor hora para mim criar um arranjo? Tá? Eu poderia fazer uma live inteira aqui de arranjos e de repente em algum outro momento aí a gente faz, tá? Mas o que acontece? Eu poderia fazer uma live inteira de arranjo aqui, só que seria muito assunto, mas um ponto você precisa colocar na sua mente. Arranjo, ele serve para você preencher um espaço vazio, igual aqui eu fiz aqui, ó. Posso... deixa eu ver qual parte aqui que eu fiz. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Em mim. Aí ficou um repouso, eu fiz um arranjo. Então eu preenchi um espaço vazio. E ele serve também para reforçar alguns pontos. Por exemplo, sei que os teus olhos... Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Sempre atentos permanecem em mim. Vamos lá. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Como é que é as notas aqui? Posso até chorar. Aqui, ó. Então, ó, eu posso reforçar essa parte. Posso aí acabou a voz aqui. Mas sacou? Eu posso fazer arranjos combinando com algumas letras para reforçar. Essa parte da música, por exemplo, é muito intensa. Posso até chorar. Sacou? Sacou? Então, o que rola aqui? Você precisa saber o momento certo de fazer o arranjo. Aqui eu te dei duas sacadas. Você pode fazer em espaço vazio e você pode fazer aí reforçando alguma parte da música. Dentro de 3 meses, cara, se você tá no nível 0, se você já toca há muito tempo, você é super capaz de fazer isso aqui. Talvez você não sabe como que eu faço, mas depois que você sabe o que tem por trás disso aqui, cara, você fala, meu Deus, como que eu não aprendi isso antes? Show de bola. Só que o que acontece? Como que eu sei quais são os melhores arranjos? Qual que seria a melhor forma de eu fazer? Como que eu sei numa música o que seria melhor para ela, o que não seria bom para aquela música? E aí vai o 5º passo. Você quer ser o melhor tecladista da sua igreja? Lembrando, você ser o melhor tecladista da sua igreja não quer dizer que você vai desmerecer os outros. Muito pelo contrário. Quando eu falo melhor tecladista da igreja, é você ser melhor que você mesmo
tá? E fazer o melhor que puder na igreja. Às vezes você sabe que você pode ir além, mas você fica procrastinando. Você fala, não preciso de muita coisa para tocar na igreja, não. Pô, queria aprender mais teclado, mas você só fica adiando. Você sabe que você pode ir além, mas você fica adiando. Então, qual que é o lance? O quinto passo é: o melhor tecladista é aquele que, antes de tocar a música, analisa a letra. Vocês vão ver que a forma com que eu analiso a letra da música influencia diretamente na forma com que eu vou tocar. Se você começa os seus treinos com qualquer tipo de música analisando a letra, você vai desenvolver a sua sensibilidade de uma forma absurda. E dentro de 3 meses, cara, o tanto de coisa que você consegue fazer só de você começar a reparar mais nas letras é absurdo. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Presta atenção aqui, ó. Saca só, pessoal. E ó, se você tá curtindo, faz o seguinte. Deixa o seu joinha aí, você que tá curtindo essa parada, porque eu tô passando um conteúdo pesado aqui. Vamos comigo aqui nessa letra mais a fundo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. O que aqui tá falando na letra? Sei que os teus olhos estão atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. O que aqui tá falando? Aqui tá falando de sensibilidade, os ouvidos, estão sensíveis, e aqui também tá falando de cuidado. Você imagina então, sensibilidade, cuidado. Você tem que trazer isso pro seu som, pro seu teclado. Você só vai ter essas maldades se você analisar a música. Você precisa trazer isso para o seu som. Se tá falando de sensibilidade, eu não vou sentar a mão aqui no teclado, não, eu vou tocar sensível, de forma leve. Olha a diferença. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. E aí, ó, Mas o que falou aqui? Posso até chorar. Quando a gente chora, é um momento de fragilidade que a gente tem. A gente tem que trazer essa fragilidade no nosso som. Quando você toca muito forte, você está trazendo a sensação de força, de grandeza. Mas quando fala de fragilidade, você tem que tocar mais suave, usar mais aí dedilhados e tudo mais. Então, olha como que combina quando nessa parte que fala posso até chorar. Olha como que combina quando eu faço aqui na região aguda alguns dedilhados. Saca só. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria. Aí qual que é o lance? Saca só, a gente sai aqui de um momento de fragilidade e aí depois sai um momento de alegria, ou seja, uma transformação. Sai do momento de fragilidade, posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, dá um renovo. E aí o que rola? Ou seja, você já traz o impacto da transformação. É diferente de eu fazer, por exemplo, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. O teclado tá bonito, mas não tá trazendo o impacto da letra. Agora olha que diferença. Posso até... Deixa eu colocar a música aqui, porque essa música tá alta para mim cantar.
eu colocar junto com a música aqui, ó. Para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. O que eu fiz aqui? Agora eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Tem que pensar na letra, mano. A gente tem um mal, e eu falo por mim mesmo, tá? Eu tenho uma falha que, assim, eu tenho um defeito que eu esqueço muito as letras. Mas antes eu analiso a letra. Antes eu não fazia isso. E eu não tocava da forma que eu toco hoje. Eu me agrado de me ouvir tocando. Porque eu sei que da forma que eu tô fazendo, eu tô trazendo a ideia da música, né? E o que acontece? Saca só, eu fiz lá. Posso até chorar, mas então, trouxe mais impacto para trazer a ideia da música. É assim que um tecladista da igreja tem que pensar. Se você quiser ser o melhor, cara, dentro de 3 meses, você quer, cara, destravar mesmo o seu potencial, começa a fazer o que a média não faz. Por que tem um monte de gente mais ou menos? Porque tá todo mundo seguindo o mesmo caminho. Sai da manada, sai do que todo mundo faz, que é procurar tutorial e coisa aí aleatória que não ajuda a evoluir. Começa a pensar da forma que você precisa para tocar na igreja. Eu só ensino quem quer tocar na igreja ou quem toca na igreja. Tá vendo que a visão é totalmente diferente para quem toca na igreja? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui a transformação do momento de fragilidade para o momento da alegria. Já trouxe mais impacto. Mas a alegria vem de manhã. Presta atenção na letra. Nossa, dá pra cantar não. És Deus de perto e não de longe. Qual que é o lance que eu fiz aqui? Eu trouxe ainda mais impacto. Por quê? Aqui tá falando, és Deus de perto e não de longe. Deus de perto. Eu vou tocar fraquinho? És Deus de perto. Não, eu tenho que tocar firme, de uma forma que traga o som mais para perto da pessoa e ela sinta essa emoção. És Deus de perto. Quando eu toco assim, você não sente o som mais perto de você? Agora quando eu toco assim, ó, não parece que o som está um pouquinho mais distante? É isso que a gente tem que pensar. Se a letra está falando és Deus de perto, a gente tem que trazer isso. Então, o melhor tecladista é aquele que sabe conduzir o teclado para trabalhar junto com a letra. E aqui está falando não só de proximidade, mas está falando também da grandeza de Deus. Você não vai falar da grandeza de Deus tocando com a mão frouxa. Você tem que trazer pressão na parada. Por isso que eu falo que você, mesmo que você tenha um pouco de dificuldade, você está começando agora, você tem que tocar como se você fosse um profissional. Você não vê profissional tocando inseguro. Se você estiver inseguro, se você demonstrar o seu medo na hora de tocar na frente da igreja, tocar em público, você não vai fazer esse tipo de coisa. Pô, quantas vezes eu já vi, não só tecladistas, mas vários outros instrumentistas, que quando o volume tá alto, eles mesmos abaixam. Pô, não quer que o som apareça, para de tocar, ué. Tem que aparecer o som, tem que tocar com firmeza. Sacou? Isso aqui diferencia os tecladistas. A gente perguntou aí, você consegue tocar assim se ouvisse a música pela primeira vez? Olha, eu te falo o seguinte, muitas vezes sim, mas algumas vezes, se eu não conheço muito bem a letra da música, estou bem perdidão, é difícil, tá? A melhor opção é quando você conhece a música, pelo menos já ouviu, né? Mas o que acontece? Quando a gente está tocando com banda, a gente sente a dinâmica da banda e a gente consegue caminhar junto. Por exemplo, no início dessa música, o cantor ele canta bem suave,
Saca só que massa. Ele canta suave. Que os teus olhos sempre atentos permanecem. Se ele está cantando suave, eu vou na vibe dele. Então eu toco mais suave. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. Tá vendo que agora ele já pesou um pouco a voz? Mas a alegria vem. Ele já pesou a voz, então eu peso junto com ele. Então, se eu não conheço a música, eu sigo a dinâmica do cantor, da banda, entendeu? É isso aí que eu faço. Você quer ser um bom tecladista? Muito mais que isso. Você quer ser o melhor tecladista que você puder na igreja, dentro de 3 meses? Não importa o seu nível, não importa a sua dificuldade, não importa a sua idade, não importa. Não dê desculpa. Para de dar desculpa. Ah, Thiago, o problema é a falta de tempo. Eu não tenho tempo, para com isso. Ah, Thiago, meu teclado é ruim. Para com isso. Thiago, eu já tentei, não consegui. Para com isso, a culpa é sua. Você planta, você colhe. Você está plantando do jeito certo. Você está plantando num solo fértil. Você está plantando para você, cara, realmente tocar bem. Você está plantando a direção certa, você vai colher. É impossível você não colher. Lei da semeadura e da colheita, tá? Agora, se você não planta, você não vai colher. Não vai colher, só colhe quem planta. Eu já cansei de ver alunos meus, por exemplo, que chegava todo travado, que não tinha o ouvido desenvolvido, cheio de dificuldade e conseguia. O que diferencia os bons alunos dos alunos, cara, que não evoluem o tanto que deveria? É justamente dar desculpas. Você só precisa se dedicar, ter disciplina e seguir a direção correta. Porque não adianta nada você se esforçar pra caramba na direção errada. O tempo que eu me esforcei quando eu fazia aula presencial, por exemplo, cara, o meu esforço foi muito maior do que o esforço hoje. E eu vi que em 1 ano eu evoluí mais do que 4, 5 anos seguindo uma direção que não me ajudava a tocar na igreja de fato. Então a direção importa. Então, você quer ser bom mesmo? Para de dar desculpa. Não importa, começa a trabalhar esse hábito de não murmurar. A Bíblia fala, pô, de murmuração não te leva a lugar nenhum. Para de murmurar, só pega e faz, tá? Teve uma vez que eu aprendi o seguinte, se eu perguntar para vocês aqui, quem quer prosperar? Tem gente que acha que prosperar tem a ver com dinheiro. Pode ser sim, mas prosperar tem a ver com crescimento. Deixa eu falar, quem quer prosperar? Todo mundo fala, eu quero. Você sabia que as plantas prosperam, os animais prosperam, eles estão sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento. E sabe o que influencia para que eles sempre prosperem? Eles não têm raciocínio igual a gente. Tem muitas vezes que a gente pensa demais e não faz. A gente tem que parar de pensar demais e começar a agir mais. Os animais e as plantas, elas crescem, prosperam, porque eles pegam e fazem simplesmente. Não fica reclamando, vou ter que matar aquele bicho ali para mim comer hoje, porque senão eu não vou comer, né? Nossa, mas pelo amor de Deus, que vida difícil também. Será que fica reclamando? Não, só pega e faz. Se você quer fazer a diferença na igreja, pega e faz, se dedica. Cara, mão na massa, não dá desculpa. Esse é o bom tecladista. E por fim, você quer ser o melhor? Você só precisa evoluir 1% a cada dia. Imagina, você evoluindo 1% hoje, amanhã 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Fim de 3 meses você já evoluiu um absurdo. Se você aprendeu uma coisa nova hoje e praticou, por mais simples que seja, show de bola, você já evoluiu. Amanhã mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho, e aí vai. É esse o progresso. O tempo passa de qualquer jeito. Vai ver, a gente está em março. Daqui 3 meses é o quê? Abril, maio, junho. Daqui 3 meses, cara, você vai ser a mesma pessoa. Só que você pode estar com resultados diferentes. Vai depender do que você fizer. Se você fizer coisas que vão te fazer evoluir 1% a cada dia, imagina o quanto que você pode estar aí na frente daqui 3 meses, né? Então é isso.